Já estamos de volta ao vivo, agora também pelo rádio. Você sabe que acompanha a nossa programação e agora começa a nossa resenha com a participação dos jornalistas John Coutrin e Ricardo Marques. Senhores, boa noite para vocês. Boa noite, Olavo. Boa noite, Ricardo. Boa noite a todos, nossos amigos aqui da resenha, do Tá Na Hora Maranhão, pessoal da rádio também. Nossa satisfação, prazer estar aqui com vocês, levando a informação, os bastidores da política, não é? Sempre muito bom. Hoje, quinta-feira, Ricardo, Olavo, já quase encerrando a sexta-feira, mas tem assuntos aí muito quentes. Sim. Que a gente vai trazer aqui da política local. Eu falei agora há pouco, a partir de agora na rádio, só que não. A gente está no rádio desde 7 horas da noite, porque esses meninos, eles terminam o expediente final e aí já começa o nosso Tá Na Hora a ser transmitido também pela rádio. Pronto, é a correção. Muito bem. Ricardo, boa noite para ti. Boa noite, Olavo, John, boa noite a todos. Nós somos os meninos do Olavo, mas não somos aqueles meninos da mata, não. Ah, sim, não. Não, aquele menino lá que os meninos do Flávio Dino. Flávio Dino, né? Rapaz, isso repercutiu demais, hein? Meu Deus do céu. Mas o assunto não é esse. Vamos lá. Eita, Ricardo. Eu vou começar contigo, porque a situação da cidade de São Benedito do Rio Preto está um pouco complicada. Primeiro, a Justiça Eleitoral cassou os mandatos do prefeito e do vice. Agora, foi a vez de 4 vereadores da cidade. Como é que fica o comando ali da cidade, Ricardo? Olavo, é uma situação deprimente, né? De se lamentar, uma esculhambação. Os caras, de acordo com as denúncias formuladas pelo Ministério Público, né? Os caras manipulavam lá o recurso do Fundeb de forma aleatória, né? Que passavam Pix, chegava um pedir dinheiro para comprar uma telha, uma coisa, os caras passavam. E o Ministério Público foi em cima, né? Já cassou o prefeito, o vice, como você falou, agora 4 vereadores. Assume aí o presidente da Câmara e deve ter outra, vai sim ter uma outra eleição, né? Eleição que não tem um ano praticamente, que teve a eleição, primeiro ano do mandato. E é de se lamentar, porque é uma cidade, São Benedito do Rio Preto, é uma cidade, deve ser daquelas cidades que não conseguem sequer pagar a própria manutenção da máquina, né? Prefeitura, secretarias, Câmara de Vereadores com assessores, enfim, deve depender diretamente de repasses estaduais e federais, né? A decisão é da juíza Luciana Quintanilha, né? E ela aponta que o grupo utilizou verbas da educação, pasmem, para financiar campanhas, transporte de cabos eleitorais e propaganda política. Ela é bem taxativa, né? Seria ali o mesmo esquema, né? O que teria contado com o apoio do prefeito que já havia sido cassado, o Alas Gonçalves. Agora sim, o que se fala, ainda mais assim de bastidor, né? O John conversou com uma turma de lá, diz que os caras passavam por Pix. Eu estou precisando aí de uma carrada de areia e tal. Mandar até o Pix aí. Só que passava do recurso olha a loucura, né? A falta de noção. Será que esses caras nunca imaginavam a rastreabilidade da loucura que eles estavam fazendo, né? Meu Deus do céu, que situação, hein, John? É grave. Eu não vejo outra forma aí que não seja a saída, né? A cassação por conta de um total descalabro desse, que é você utilizar recurso da educação para financiamento eleitoral. Com comprovantes, né? Com comprovantes, né? Inclusive, e não foi 1 ou 2 ou 3 repasses, foram vários repasses, muitos repasses, e por isso fica mais complicada a situação dessas pessoas. E o que a gente vê hoje, Olavo e Ricardo, é que isso aconteceu não só nessa cidade, mas também em outros municípios. Há várias denúncias relacionadas também. Porque assim, eu não vejo o que cabe na cabeça de um cidadão desse, de um gestor, de um vereador, de um prefeito, que seja quem for, ele pegar dinheiro público de uma conta e passar um Pix para um cidadão qualquer, que desde que, assim, se fosse relacionado à educação, tudo bem, um serviço prestado, algo que ele possa comprovar, justificar, mas não. Chegava alguém lá, antigamente era o dinheiro vivo, não é? Tá aqui, R$50 para ti, R$100 e tal. Hoje nós estamos passando agora Pix. Só que, meu amigo, quando você for prestar contas, lá tem
tem que demonstrar, comprovar. E aí como é que você vai comprovar isso? Cadê o dinheiro? Foi para onde? Ah, não, foi para cidadão A, B ou C, pessoas da cidade, não é? Como é que esse dinheiro foi parar lá? Não, que foi transferência Pix direto da conta da educação do Fundeb, por exemplo, para a conta dessas pessoas. O que elas fizeram? Nada, não, só veio pedir aqui ajuda e se fala até, supostamente, por conta de benefícios, né, eleitorais, de voto, essas coisas todas. É algo bastante grave, Ricardo. Eu não esperava outra coisa, que não fosse afastamento, cassação. E, claro, não é só isso, vai responder também. Porque é dinheiro público, meu amigo, é dinheiro federal, né? Se aparece na Polícia Federal, vai responder, vai ter que dar conta. Se for condenado, pode até ter que devolver esse dinheiro, vai ter os direitos políticos suspensos. Ou seja, uma série de penalidades para o gestor por imprudência dele. Eu não sei, eu fico imaginando, será que foi inocência? Será que ele não sabia disso? Porque não tem advogado para auxiliar ele, não poderia ter chegado. Eu posso passar esse dinheiro aqui, esse dinheiro da. Eu acho que não precisava nem de advogado, né, Ricardo? Não precisava, nem de advogado para orientar ele. Não tinha por que precisar nem de advogado, mas é uma imprudência muito grande. Eu fico imaginando, sabe, a cara pasmada do promotor quando pega o extrato da conta bancária da prefeitura relativa ao Fundeb, né? Ele olha aqui. R$50 para João, 100 para Pedro, 200 para Francisco. Quem são essas figuras? Aí vai, porque fica lá, tem o extrato. Você faz um Pix, fica registrado. Aí vai chamar o João, o Pedro, o Francisco, o José. E vem cá, por que você recebeu esse dinheiro? Qual foi o serviço que você prestou? Não, eu só pedi uma carrada de areia. Outro, não, eu pedi foi um milheiro de telha. É isso que o John resumiu muito bem. É a mais completa falta de noção e de vergonha também, né? Exatamente. Maranhão. Aproveitando que nós estamos falando de vereadores, alguns parlamentares da capital já sinalizaram mudar a data da eleição para a nova mesa diretora, John. Esse impasse lá, se fala em abril, antecipar a eleição para abril. Houve uma reunião aí em que se discutiu isso. Né? Os aliados do Beto Castro, a gente falou tanto do Beto Castro ontem, de eleição da Câmara, né? Os aliados dele defendem a antecipação. Por hora, no primeiro momento, o governador Carlos Brandão defendia que fosse lá para outubro, no final do ano, já depois da eleição. Mas uma outra ala lá, ligada ao Beto, ao seu próprio Paulo Vitor, eles querem antecipação dessa eleição da mesa diretora, porque eles acham aí, né? Poderia ser mais fácil, entre aspas, né? Já depois de uma eleição de governo, as coisas poderiam mudar, não é isso? Uma nova conjugação de forças, um novo governador eleito, as coisas, o cenário poderia mudar. Então, eles querem essa antecipação e isso tem gerado vários debates, inclusive debate jurídico, né? Pode ser levantar um questionamento, inclusive judicial, em relação a isso, dessa antecipação da eleição da Câmara Municipal de São Luís, que a gente falou ontem, inclusive, que tem uma maioria hoje pró-Beto Castro, uns 20 vereadores, 21 vereadores, e o Marquinhos tem 10, pode chegar a 11, não é? Mas isso hoje. O governo do estado dá a possibilidade de intervir nessa eleição, a gente não sabe ainda, não é? O governador disse que não, que vai deixar as coisas acontecerem normalmente, transcorrer naturalmente, mas alguns entendem sim que deve haver de certa forma, uma interferência nessa eleição e o candidato não seria o Beto Castro do governo, seria um outro nome, poderia ser o Marquinhos ou a Concita Pinto. Mas há esse impasse em relação à antecipação e a gente não sabe hoje como vai ficar isso, né? Por hora está mantida para abril, a partir de abril, essa antecipação, mas que eu vejo que antecipando uma eleição dessa, em que o Paulo Vitor só vai deixar o cargo, né? Acho que no próximo ano, não é isso, Ricardo? 2027, que assumiria o novo presidente. É uma coisa assim, meio assintosa, não é? Por quê? Qual é esse interesse todo em antecipar a eleição de mesa diretora da Câmara? Qual a justificativa? Qual a justificativa, né? Se fala que o Paulo Vitor pode ser candidato a deputado estadual, pode concorrer ao mandato de deputado estadual, mas não está. Uma hora se fala que ele vai ser candidato, outra hora não se fala, não é? Então fica essa interrogação toda, assim, está um pouco nebuloso ainda essa questão da Câmara. Pode acontecer outros desdobramentos em relação a esse cenário da Câmara Municipal de São Luís, alguns avaliam que isso pode acontecer, mas
vamos aguardar aí, inclusive, o posicionamento oficial do parte do Palácio, não é? Até agora a gente não tem, mas são apenas conversas de bastidores. E muita coisa pode mudar, né, Ricardo? Porque falta muito tempo e também a própria imagem do presidente Paulo Vitor, atrelada a esse possível sucessor, que é o vereador Beto Castro, isso pode também comprometer, porque há muitas denúncias, reclamações em relação à imagem do presidente Paulo Vitor, que segue arranhada. Agora, o que a legislação fala em relação a isso, Ricardo? O que você pode trazer de informação nessa esfera jurídica? Nessa celeuma toda aí na Câmara? Olavo, precisava observar a lei orgânica do município, né? Ver se ela trata de algum ponto relacionado à possibilidade de antecipar a eleição de mesa diretora da Câmara Municipal. É possível que haja uma brecha jurídica que permita isso. Mas, vamos lá, tem que colocar acima de qualquer questão o interesse da população, né? O que significa para a população antecipar uma eleição de mesa diretora do Poder Legislativo? A de Caxias, salvo engano meu, já tem 4 ou 5 meses que já foi realizada. Cada legislatura, vou explicar aqui para o nosso telespectador, a legislatura ela dura 4 anos. O pessoal foi eleito em 2024, aí vem 25, 26, 27, 28. 28 vai ter outra eleição para prefeito e vereador, mas o mandato vai até dia 31 de dezembro de 2028. A mesa diretora, ela é eleita para biênios, são 2 biênios, né? Os 2 primeiros anos e os 2 últimos. Essa mesa atual, que foi eleita em janeiro, ela vai até 31 de dezembro de 2026, ou seja, daqui a um ano. A próxima mesa diretora do próximo biênio é para os anos 2027 e 2028. Qual é a necessidade de se antecipar tanto? E nós já tivemos um caso muito emblemático, forte, que repercutiu, inclusive com repercussão jurídica nacional, quando o Supremo Tribunal Federal anulou a eleição da mesa diretora da Assembleia Legislativa do Maranhão. A gente precisa lembrar que foi anulada, teve outra eleição, até que deu 21 a 21, a presidente Iracema levou pelo critério de desempate da idade, mas ainda hoje está lá, parado lá, essa história dessa ação que foi impetrada pelo Partido Solidariedade, mas enfim, o que é que o povo tem de interesse numa questão dessa? É uma questão meramente política, de disputa de poder, isso fica muito claro. A gente tem aí o vídeo do Camarão, né? Vamos ver esse corte e já a gente volta. O Supremo decidiu que a eleição para presidente no segundo biênio de Câmara Municipal só em outubro do ano que vem. O Supremo Tribunal Federal consolidou uma importante decisão para fortalecer a democracia e a alternância de poder nos parlamentos estaduais e nos parlamentos municipais. Com isso, o Supremo Tribunal Federal reforçou a ideia de que cada mandato deve ser legitimado por um processo eleitoral próprio e contemporâneo, ou seja, ao mesmo tempo do período que será exercido. É inconstitucional a antecipação excessiva das eleições das mesas diretores das Assembleias Legislativas e das Câmaras de Vereadores para o segundo biênio. Tais pleitos realizar-se apenas a partir do mês de outubro do terceiro ano da legislatura, em respeito aos princípios republicano, democrático, da alternância e da contemporaneidade dos mandatos. Sendo assim, fiquem atentos, hein, vereadores? Eleições para presidente de Câmara para o segundo biênio desta legislatura só a partir de outubro do ano que vem. O Camarão que é um especialista, né? Professor da área, especialista em direito público. E ele deixa tudo muito claro aí, né? Não tem esse negócio de lei orgânica que eu falei, coisa nenhuma. Tá lá, outubro. Se a eleição é para o mandato de janeiro de 2027, essa eleição tem que acontecer em outubro de 2026, né? E não em abril, como os vereadores de São Luís estão discutindo, e muito menos lá atrás já foi feita a de Caxias, né? Compete aí ao Ministério Público ver esses casos, né? É aberração.
É isso aí. Essa mesmo. explicação aí, o vídeo postado pelo vice-governador Felipe Camarão nas redes sociais, explicando justamente essa questão toda que a gente está trazendo aqui. Agora, o curioso, Ricardo, é porque a gente vê o seguinte, a justiça é muito assim, não é? Porque você vê que para umas coisas é rápido em julgar, em condenar, em proibir e tal, e outras vai deixando, a pessoa vai... Aí quando vai lá na frente, aí pede-se a nulidade. O processo judicial no Brasil é meio... às vezes a gente que fica de fora, a gente está de fora, a gente... Como é que é isso? Como é que a gente tá? A gente não entende muita coisa de julgamento, de entendimento dos juízes. A gente vai só acompanhando e entregar para Deus, porque vou te... A justiça precisa ser provocada, né? Nesse caso aí, o guardião que deve estar atento é o Ministério Público, né? Eu não lembro quem provocou a ação que anulou a eleição da mesa, se foi algum partido, se da foi, Assembleia, né? Da Assembleia. Se foi algum partido, se foi um cidadão comum, tem advogados que entram com ações pedindo a anulação, mas o comum deveria ser o Ministério Público intervir, né? Os próprios derrotados, né, acabam também entrando na justiça, acionando, provocando essa coisa toda, né? O Senado aprovou por unanimidade o projeto que isenta do imposto de renda pessoas físicas com renda mensal de até R$5 mil. O ponto positivo do governo Lula dentro do Congresso, Ricardo, é isso? Conta pra gente. Ponto positivo, já aguardado, né? Já havia sido aprovado lá na Câmara dos Deputados, com a articulação do deputado Arthur Lira, inclusive, e já era meio que esperado uma aprovação por unanimidade, como foi essa noite, tarde e noite de ontem, né? Lá no Senado. É um ponto importante, é um ponto que certamente o governo vai usar como argumento para tentar reeleger o Lula, porque são quem ganha até R$5 mil vai ficar isento do imposto de renda, né? E há um percentual aí de desconto para quem ganha até, salvo engano meu, 7.250 ou 7.500 por aí. Mas ainda não é o que o governo busca, né? O governo busca, até como forma de compensação dessa receita que ele vai deixar de arrecadar por essa isenção, ele busca compensar com a taxação dos chamados super ricos, né? Esses super ricos, eles representam 1% da população brasileira, né? E o governo tem a proposta de esses super ricos pagarem uma alíquota maior do que a que eles pagam hoje. Só que, e já foi pauta vencida pela oposição lá na Câmara dos Deputados, né? Então, tá incerto, embolado demais, o governo já busca até outras formas de compensação desse dinheiro aí que ele vai abrir mão. Então já passa a valer, a partir do ano que vem então já é isenção. O Lula tem que sancionar ainda, né? Falta sancionar. Passou no Senado, mas ele vai sancionar, obviamente, né? Isso aí mas já passa a valer para o próximo ano, sim, com certeza. É isso aí, então repercutir na economia, isso deve gerar aí um movimento. Agora vamos ver como é que vai ser a compensação, né, Ricardo? Como é que ele vai fazer para compensar esse dinheiro que não vai entrar? Porque assim, a máquina é pesada, a máquina é onerosa, né? Precisa de dinheiro para tocar essa máquina e está abrindo mão aí de uma receita considerável, né? Quem não pagava imposto de renda é 2 mil e poucos reais, né? Agora vai para 5 mil. Então, pode fazer falta essa grana. Sim. Vejamos como ficam os próximos capítulos dessa questão toda e como o John falou, o presidente deve, né, sancionar e a gente vai acompanhando. Senhores, a musiquinha já está tocando, sinal de que a gente já está encerrando por hoje. Obrigado pelo carinho da audiência e companhia. Boa noite para vocês. Boa noite. Boa noite, até amanhã. A gente fica por aqui e volta amanhã, a partir das 6h30, com o seu Tá Na Hora Maranhão. E a gente encerra hoje com imagens. Olha a imagem lá no elevado da Coama, lá, muita movimentação nesse momento, hein? A gente encerra assim o nosso Tá Na Hora de hoje. Obrigado pela audiência e companhia, beijo na família. Até amanhã, tchau, tchau.